Saudações geográficas! A geografia é uma arma e ela está sendo usada contra você. Para você que é novo no canal, sou o Hélio Campos, sou geógrafo e aqui eu mostro que tudo é geografia. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E bora pro vídeo. Sim, pessoal, a geografia é uma arma. Como já dizia Yves Lacoste, em primeiro lugar, a geografia foi feita para fazer guerra, beleza? E o que ele fala com isso? Por que as pessoas, né, os alunos têm que estudar geografia? Por que um aluno tem que saber como que é um rio? Como que um aluno tem que saber por que aquele rio tem tanta profundidade sim? Ou por que aquele território é tão importante? Ou por que aquele território tem certa topografia? A não ser para o exército fazer guerra, pessoal. Sim, produzir a guerra. Então, a geografia, ela não é somente um mapa, né? Somente um decoreba de capitais. E sim, ela controla, ela domina você, ela tem uma estratégia por trás disso. Ela não é apenas o estado, o bairro onde você mora, e sim o poder ali. Mas também ela tem resistência e tem libertação. Aqui que eu venho mostrar para vocês nesse vídeo é que se você estudar a geografia de forma correta, ver nossos vídeos aqui no nosso canal, acompanhar nossos perfis na rede social, você vai ver que a geografia é sim uma libertação e que a maioria das pessoas estão presas, certo? Então, estudar a geografia é algo muito importante, principalmente hoje em 2025, no século XXI, para mostrar que você pode ter sim uma prosperidade, ter uma vida muito melhor se você puder estudar geografia. Se você ver o jeito que você vota, o jeito que você se comporta no meio da sociedade, beleza, pessoal? Então, do mesmo jeito que a geografia é utilizada contra a gente pode também utilizar essa geografia contra o poder, contra o Estado, contra os governos, beleza? Então, sim, a geografia é um poder de resistência e de libertação. Está sendo usada contra você, pessoal. Está sendo usada contra mim, contra a minha família, contra a sua família e contra toda a população mundial. Então, os governos, empresas, né, eles têm poderes ocultos e usam o espaço geográfico, usam os territórios e esses dados geográficos para manipular e controlar sua vida sem que você perceba. Durante esse vídeo aqui, eu vou discorrer como que eles fazem para manipular sua vida e controlar a vida sem que você perceba, beleza? Então, tudo isso está sendo usado contra você e sempre vai ser usado. E o que a gente tem que fazer? Usar essa geografia, usar esse poder contra os governos, contra as empresas, né? Contra esses poderes ocultos que estão no nosso dia a dia, no nosso espaço geográfico. Então, obrigatoriamente, pessoal, a gente tem que estudar geografia em 2025, beleza? Fronteiras são invisíveis, são invenções, pessoal. Então elas não surgiram da natureza, são riscos nos mapas, né, desenhados por guerras, colonialismos e interesses econômicos. São linhas que dividem, separam e criam desigualdades. Fronteiras, pessoal, é algo que é invisível, a gente não consegue ver, porém está desenhado em mapas, papéis, livros, computadores. É algo que não é da natureza, né, pessoal? Não surgiu com a natureza está ali, é natural, porém veio as pessoas e criaram aquelas fronteiras imaginárias, fazendo com que a gente fique preso nelas. A gente não pode viajar para outro país sem a gente não ter um passaporte, sem a gente não ter alguma liberação, né, pessoal, física, para atravessar essas fronteiras. Algo que é dividido às vezes por um rio, por mares, por linhas férreas. A gente vê que muitos bairros, no Brasil mesmo, muitos bairros, muitas cidades são delimitadas por rios, por vias férreas, por pontes. Então, se a gente atravessa um rio, já é outro estado, é outra cidade. Então, a gente está dividido, né, pessoal, por essas linhas imaginárias, por esses espaços físicos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, a gente pode reparar que onde há uma divisão, por exemplo, de bairro, normalmente aqui em Curitiba, essas divisões de bairros são feitas por rios, e próxima desses rios são áreas muito precárias, são áreas de invasão. Então, é algo que vai se tornando algo mais segregado, algo mais pobre, pessoal. Então, a gente tem que reparar e ver como que a gente pode mudar essas percepções do governo, essa percepção da própria população, para que não há mais essa desigualdade, pessoal, beleza? Então, sim, as fronteiras são invenções do governo, do poder, que estão aí para controlar a vida da população.
Eles rastreiam você o tempo todo, pessoal. A gente tem que entender que cada vez que a gente usa nosso celular, nossos GPS, nossas câmeras, nossas redes, a gente autoriza com que façam essas rastreamentos da gente, certo? Então a gente é um ponto no mapa. Dados de localização são ouro no jogo de controle. E sim, a geografia funciona contra você. Eu estou falando aqui que a gente tem que estudar geografia, mas ela também funciona contra mim, pessoal, beleza? Tudo que eu faço, que eu libero no meu celular aqui hoje em dia, se a gente vai liberar um aplicativo, quando a gente faz o download daquele aplicativo, a gente aceita, né, com que o celular tenha todos os nossos dados. Então ele sabe onde a gente está indo, ele sabe o que a gente está comprando, o que a gente está pesquisando na internet, ele sabe a hora que a gente vai dormir, a hora que a gente acorda. Então tudo isso tem uma base de dados que o governo sabe, pessoal, como que a gente está fazendo isso. As grandes empresas sabem como que a gente está fazendo isso. Então só de eu falar para vocês algumas coisas aqui, com certeza já vai aparecer no meu celular depois ali que eu tá procurando, vendo ali na rede social alguma coisa, já vai aparecer alguma coisa para mim ali, só do algo que eu falei para vocês. Por quê? Porque o meu celular tem acesso ao meu microfone, tem acesso à minha câmera, então ele consegue ter acesso no que eu falo. Então, a gente tem que ver como que a gente utiliza esses celulares, esses meios tecnológicos, pessoal. Como que a gente utiliza o GPS. O GPS está aí, que a gente utiliza em vários momentos do nosso dia a dia, e a gente não liga para isso, né, pessoal? Mas sim, ele está controlando tudo que a gente faz, ele sabe onde a gente vai, quanto tempo a gente fica em tal lugar, quanto tempo a gente não fica em tal lugar. Então, sim, tudo está sendo rastreado o tempo todo. Cidades dividem e as pessoas também são divididas por causa das cidades. Então a cidade não é neutra, o espaço geográfico não é neutro e nunca vai ser neutro, ele sempre está em transformação. É projetada para segregar centro, periferia, luxo e miséria, acesso e exclusão. O espaço reflete, reforça e mantém a desigualdade. Temos que olhar o espaço geográfico, ver como que ele está sendo analisado, ver como que está sendo distribuído, como que está esse projeto de gentrificação, pessoal, como que está o crescimento urbano, ver como que está essa desigualdade. Sim, todo lugar que há um luxo vai ser uma miséria do lado, pessoal, vai ter uma exclusão, vai ter uma segregação. Então é muito bom, é importante a gente observar e ver como que o espaço geográfico está sendo distribuído e usufruído pela população e também como que está sendo gerido pelo Estado e pelo governo, pessoal, por essas pessoas que têm o poder sobre a população. Um país aí como o Brasil, que é o quinto país, maior território, né, o quinto maior território do mundo, então é o que não é fácil de controlar, porém, sim, o governo tem um poder muito grande sobre a população. Tem cidades que muito ricas e cidades que são muito pobres, ou cidades que são ricas e ao mesmo tempo são muito pobres, beleza, pessoal? A gente tem muitos exemplos aí, como Rio de Janeiro, São Paulo, que são cidades bonitas, que têm um grande fluxo de dinheiro, porém são cidades muito pobres ainda, pessoal, beleza? Então a gente tem que ver como que há essa divisão espacial, beleza? Quem controla o espaço controla você. Então, dominar o território, informações geográficas e circulação é dominar pessoas. Quem controla o espaço controla a sua vida, controla até suas escolhas. Por isso que eu venho mostrar aqui a geografia é tão importante em estudar, porque sim, a gente pode sair desse domínio, a gente tem capacidade de prosperar contra o governo, contra o espaço geográfico, para ter uma vida muito melhor, porque a gente não pode mais ficar nesse controle, precisa ser controlado, sendo que a gente tem que controlar, beleza? A gente que tem que dominar os governos, a gente que tem que dominar os estados, beleza? Então, ela sim controla a vida de todo mundo, controla a minha vida, com certeza. Não tem o que eu falar aqui, eu tô falando para vocês que a gente tem que estudar geografia. Porém, eu estudando geografia, eu tenho uma visão totalmente diferente de como agir, de como pensar no espaço e ver como que o espaço está sendo utilizado, beleza? Então eu saio no meu dia a dia, eu consigo utilizar vários objetos da geografia e fazer análises espaciais 24 horas por dia, pessoal. Por quê? Porque eu estou sempre estudando geografia, eu estou vendo como que o poder, né,
sobre a população está agindo, como que o espaço geográfico está sendo produzido e transformado. Ele nunca vai ser neutro, beleza, pessoal? Então, sim, é um espaço controlado. Ele está usando a geografia como uma arma para toda a população. Então, a gente tem que usar a geografia também como arma contra o poder, contra o Estado, contra os governos, pessoal. A geopolítica é a guerra pelo espaço. A gente não tem como falar todo esse que eu venho entrando para vocês aqui sem falar de política, né, pessoal? Sem falar de poder, sem falar de geopolítica e espaço geográfico. Então, terras, petróleos, água, fronteiras, rotas, nada é por acaso. Toda guerra tem uma base geográfica, é disputada pelo controle de espaço e de poder dos recursos. Tudo tem um interesse, pessoal. Tudo vai ter uma estratégia por trás. Países de fora vêm com grandes projetos para o Brasil, porém, tudo isso é com base em interesse, pessoal. Eles não vêm para cá nada por, vamos lá porque é bonito, porque é legal, porque tem uma grande floresta. Não, eles vêm aqui por causa do interesse. Sabemos, né, já venho comentando para vocês aqui, que o Brasil tem 12% de água doce no mundo. É o país que mais tem água doce. Então, isso é muito valorizado. A gente está vendo aí grandes guerras por causa de petróleo, por causa de gás, por causa de terra, de religião, de rotas. Então é o que está ligado ao nosso dia a dia, ligado à nossa vivência. Querendo ou não, isso vai modificar muito. Por quê? Porque altera o valor do dólar, altera o valor do real, o PIB está mudando cada dia mais. Então, é algo que a política e a guerra pelo espaço tem um controle muito grande, é uma arma muito grande a gente utilizar a geografia e a geopolítica nesses espaços, beleza, pessoal? Então a gente tem que ver como que isso está modificando a nossa vida. E sim, a gente tem que usar a geografia contra a geopolítica, contra essa guerra pelo espaço, pessoal. Tudo é geografia, tudo está interligado à nossa vivência, ao nosso dia a dia. E você está no mapa e no jogo, você faz parte desse processo. Você é mais um ponto rastreado no tabuleiro global, mas pode ser uma peça, ou entender o jogo e se tornar jogador. A escolha começa pelo seu conhecimento. É o que eu trago para vocês aqui, mostrando, né, que a geografia sim é importante, não é apenas aquele livro didático na escola. A escola mostra muitos espaços geográficos, mostra como que é a realidade na sala de aula, porém, ela não faz com que você resista ao jogo, ela não te mostra como você pode usufruir a geografia no seu dia a dia para ir contra esse poder que eles têm sobre a gente, como a política tem sobre a gente, contra, né, esses políticos em si têm contra a gente. Então, entender o espaço faz com que você não seja apenas mais um, faz com que você seja o autor da sua própria vida, beleza, pessoal? Então, estude geografia, faça análise do espaço, faça análise do governo, beleza? Não seja apenas mais um, pessoal. Então, entender o espaço é saber abrir o olho, é saber usar a geografia de forma certa, é decifrar o espaço, é decifrar o mundo, entender as estratégias de poder, os interesses ocultos e como o espaço molda a sua vida. Então a gente tem que usar, né, as 5 categorias base da geografia aqui. Eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês verem esse vídeo, para a gente usar essas 5 categorias bases para fazer análises o tempo todo do espaço geográfico, pessoal, principalmente sobre a geopolítica que está comandando a vida de todos. Então, obrigatoriamente, a gente deve entender o espaço atualmente onde a gente vive, o bairro onde a gente vive, o país, a cidade onde a gente vive. Cada coisa que a gente vai fazer, a gente tem que entender por que aquilo está ali, como que foi feito e como que está sendo modificado, beleza, pessoal? Nada é neutro. Ou seja, ela vai controlar sua vida. Se você não usufruir a geografia, não entender, ela vai continuar te controlando. Então, quem não entende do espaço vive à mercê dos outros. Quem entende se posiciona, se defende e começa a jogar com consistência. A escolha é sua. Só depende de você, pessoal. Estudar geografia e ver como que o espaço está te dominando. Está dominando a sua vida e vai dominar cada vez mais. E sim, a geografia é uma arma. Está sendo usada contra você e você tem que utilizar dessa arma contra o governo, contra o Estado e contra as pessoas que estão dominando você. Beleza, pessoal? Então, é muito importante estudar geografia. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais aí sobre a geografia nesse vídeo. Algumas dúvidas, acessa lá no meu Instagram também, @jbook. Deixa aqui o comentário no YouTube. Se tiver alguma dúvida sobre qualquer tema de geografia, principalmente sobre a geografia do poder, pessoal. Vou deixar aqui também o
o linkzinho do e-book Geografia do Poder para vocês terem um pouco mais de referência sobre todo esse conteúdo, pessoal, beleza? Então, até o próximo vídeo.